Vale sim, tadinho, queria estar aqui. Bom, graças a paz, de novo, igreja, graças a paz vocês que estão de casa. Amém. Me perguntaram umas 3 vezes se eu ia desmaiar aqui hoje, então acho que o meu objetivo é estar de pé. Então, se eu ficar de pé, tá bom. Pode ser que eu fale rápido, pode ser que eu esqueça um monte de coisa, mas estamos juntos, né? Abram suas Bíblias em Joel 3, versículo 14. Capítulo 3, versículo 14. Não tem como fugir dessa vez. Joel 3, versículo 14. Tem uma pose ainda. Joel 3,14, todos acharam? Amém? Ô misericórdia. Diz assim: multidões, multidões no vale da decisão, pois o dia do Senhor está próximo no vale da decisão. O sol e a lua escurecerão, e as estrelas já não brilharão. O Senhor rugirá de Sião, e de Jerusalém levantará a sua voz, e a terra e o céu tremerão. Mas o Senhor será um refúgio para o seu povo, uma fortaleza para Israel. Deus, eu te dou graça, Senhor, te bendigo, digo que o Senhor é o meu Deus, o Senhor é Deus sobre todos os deuses. Senhor, estou aqui por ti, Pai, pelo teu chamado na minha vida. Faz, Deus, por mim a tua ferramenta, que o Senhor fale com o teu povo, Pai. Usa, Deus, como o Senhor usou a mula de Balaão com o teu povo, Deus. Faz de mim apenas um instrumento na tua vontade. Em nome de Jesus, amém. O profeta Joel, ele era de Judá, da época de Judá, onde o rei Joás reinava na época. O rei Joás, se você acha que a sua família tem problema, é porque você não conheceu a família de Joás. Para se ter uma ideia, sua bisavó, que era Atalaia na época, quis matar todos a linhagem para assumir o poder. Então ele foi escondido pelo profeta na época, e aos 7 anos ele foi revelado como rei. Quando ele foi revelado para se assumir rei, Atalaia foi executado no mesmo dia, na mesma hora praticamente que a história conta, que ele foi empossado, ela foi até o encontro e foi assassinada naquele lugar. Joás era um rei que começou a tornar Israel novamente adorador. Joás reconstruiu o templo, investiu na adoração a Yahvé, enquanto o sacerdote que havia escondido dele estava vivo. Quando o sacerdote morreu, a apostasia começou. E ele começou a adorar outros deuses, a levantar postes para outros deuses, e chegou a tal ponto que ele autorizou, alguns dizem autorizou, mas a verdade é que ele assassinou seu próprio filho. Isso trouxe ira sobre Judá, ao ponto que houve uma chuva de gafanhotos e acabou com a comida naquela época. Então, o livro de Joel começa com ele chamando aqueles que eram beberrões, aqueles que eram festeiros, aqueles que estavam acostumados na fartura, dizendo que não tinha mais fartura, que Deus havia levado isso com ira pela apostasia que ele havia cometido e pela adoração aos outros deuses. Nada diferente do que é hoje em dia. Hoje, nós não temos muitos profetas, na verdade nós temos, que são os pastores, que nos dizem que nós estamos praticando apostasia e a gente não acredita muito, não leva muito a sério. A grande verdade é que há em nós uma infantilidade cristã que não nos permite que isso aconteça. Então Joel usou esse evento para pregar a respeito do Vale da Decisão. E que decisão era essa? Antes de eu te falar que decisão era essa, primeiro nós precisamos entender o que era decisão, conceituar o que é decisão. E o melhor conceito que eu encontrei foi um filósofo do século XIX chamado Jean-Paul Sartre. Ele dizia que decisão é abandonar um caminho e seguir outro. Parece fácil, né? E ele dizia também que o futuro que você acha no presente enquanto você está fazendo a sua escolha nunca será igual você está imaginando. Então, todo futuro, quando você faz uma escolha que você pensa no futuro, ele não vai ser do jeito que você está pensando no presente, ele vai mudar. Então, Sartre diz que a liberdade que nos é dada é justamente essa, de poder escolher. Então a liberdade que Jesus nos deu na cruz foi para que nós pudéssemos escolher. E a escolha que eu trago aqui, que se refere, é a escolha de amar a Deus. Como assim amar a Deus? Como assim eu subo aqui e falo para você que vem no culto na quarta-feira, que vem no culto do domingo? Como assim eu viro para você e falo que tem que amar a Jesus? Ora, você está aqui todo culto. Você está aqui louvando o Senhor, você está aqui de corpo presente.
Mas a grande verdade é que alguns de nós não estão de coração presente. Alguns de nós só estamos de corpo presente. Então a grande verdade é que a decisão que hoje eu trago aqui para que nós possamos decidir é deixarmos o caminho de que estamos tomando e tomar o caminho de quem ama ao Senhor. E que caminho é esse que nós estamos tomando? Aquele caminho de quem tem um noivo rico e que vai ter um casamento por interesse. Tipo assim, você está no casamento que você sabe que o seu noivo é rico e que você não vai precisar de muita coisa. Você está num casamento onde você não precisa amar o seu noivo, você só precisa cumprir algumas diretrizes que ele quer. Porque assim ele vai querer você. E não é assim que Jesus funciona. Jesus se deu na cruz para que pudéssemos ter um relacionamento profundo com Deus. Para que pudéssemos louvar a Ele em espírito e em verdade, para que pudéssemos estar junto dEle. E isso se reflete no culto, no dia a dia. Isso se reflete a vir aqui cansado, isso se reflete a estar aqui em cima no louvor e de repente esquecer que hora que entra a música. Isso se refere a quando nós estamos ensaiando aqui e de repente não estamos levando o ensaio a sério, como se fosse só mais um ensaio, como se aqui fosse um show, e não é. Aqui é um culto. Da oração ao Senhor. Começa na hora que você entra, na hora que faz a primeira oração para subir no louvor. Eu acho incrível que todo ensaio do louvor tem oração, porque sabe que é o início do culto para eles, é o ensaio. Mas existem algumas pessoas que não amam a Jesus e estão aqui de corpo só para satisfazer a vontade de estar com um noivo que um dia vai ter um casamento por interesse. Porque cá entre nós, todos aqui presentes já foram casados, ou ao menos tiveram um relacionamento, sabe que quando a gente está apaixonado, a gente quer largar tudo. O nosso ápice do nosso dia é quando a gente encontra a pessoa amada. O nosso ápice, a gente já acorda pensando assim, hoje eu vou encontrar tal pessoa. E eu acredito que não é muito bem assim nas quartas e nos domingos quando tem culto. E um exemplo que eu gostaria de dar para ilustrar bem isso é o Iago, esse pequeno menino que está aqui sentado na sua frente. Está vendo esse pequeno menino aqui, esse pequeno monstrinho? Que engole tudo? Pois é. Esse pequeno monstrinho, ele treina, porque não pode falar malhar, né? Porque malhar é ofensa. Treina de segunda a sábado, focado. Ai de alguém querer evitar que ele vá treinar. Fica com raiva, faz bico, bate nas paredes, vira o Hulk. Ele treina de segunda a sábado. E eu pergunto aqui para vocês, quem mais gosta de academia? Ninguém. Aposto que ninguém. Possível. Mas ele gosta. Quando ele viaja, ele sente falta, ele quer treinar até na viagem dele, até na praia, gente. Quem quer treinar na praia? O Iago. Porque ele sente falta. E eu acho engraçado isso, que o pastor já estava comentando aqui na abertura, que o culto para ele faz falta. E eu fico me perguntando, para quantos de nós o culto faz falta? Quem dera Deus tivesse dentro de nós essa vontade que o Iago tem de malhar, de treinar, para vir ao culto. Quem dera se Deus virasse para você e falasse assim, poxa, hoje não vai dar para ir na quarta, vou sentir uma falta, não vou nem dormir hoje, de tanta raiva que eu não vou no culto. Eu acho improvável. Muitos de nós até aproveitam que tem alguma oportunidade de emprego ou alguma oportunidade de não poder vir e até sente o alívio. Talvez alguns de nós ficam aqui sentados, olhando para o teto, esperando o tempo passar só para terminar o sermão, para falar, pronto, cumpri minha agenda essa semana. Só falta domingo. E para mim, o culto de quarta-feira, os cultos têm feito sentido. Quando a gente ama Jesus, quando a gente quer encontrar o Mestre, eu já acordo falando assim, hoje tem culto, hoje eu preciso de um culto. Deus, fala comigo. Estou aperreado, estou agoniado. E mal sabem vocês que hoje, graças a Deus, eu faço parte de uma agência onde o fluxo de gente é bem menor. Eu não sou mais da agência 0792 no centro. Hoje o fluxo de pessoas é bem menor, é muito mais tranquilo. E ainda assim eu acordo aperreado e falo, Deus, eu preciso de um culto, fala comigo, hoje eu preciso do Senhor. Deus, pelo amor de Deus, que o louvor fala comigo, o Senhor precisa falar comigo. Então, quando Pedro estava naquela passagem onde Jesus pergunta para ele, tu me amas? Que Jesus pergunta 3 vezes. Ele sempre encerrou com a mesma questão. Apacenta as minhas ovelhas. Faz a tua obra. Sinta a alegria de estar no meu meio. Sinta a alegria de me estar na minha presença. Sinta a alegria de vir no culto. Sinta a alegria de participar de um evento, de ofertar no evento. Sinta a alegria de estar aqui fazendo o que der para a obra do Senhor. E isso caminha para o meu segundo ponto, que é o dia do Senhor está próximo. Por isso que devemos ter essa decisão. O grande dia do Senhor, como a gente tem visto na escola de adultos, vai ser o dia de tribunal, onde nós vamos encontrar o Senhor e onde nós vamos apresentar as nossas ofertas a Ele. Nós vamos apresentar aquilo que nós temos feito a Ele.
E na minha concepção, na minha infantilidade cristã, eu não levava muito esse momento a sério. Me parece, às vezes, que isso vai ser um encontro que não vai ser muito doloroso. Ou talvez nem tão gratificante. Eu pensava assim na minha pequenez, isso eu admito, na minha infantilidade. Mas eu tenho entendido, aos poucos, com os estudos, com a escola bíblica, eu tenho entendido que no grande dia, no dia da decisão, todo joelho se dobrará ao Senhor. E isso tem me feito sentido. Todo joelho se dobrará. E eu fiquei me perguntando essa semana, nesses dias, na verdade foi quase um mês para montar o sermão, como que todo joelho se dobrará ao ver o Senhor? Então eu pensei em duas situações. A primeira é a situação de alguns de nós, como eu já fui, e tenho sido alguns dias, esses apáticos que ficam olhando para o teto, esperando o tempo passar, eu fico pensando como vai ser. Eu imagino que quando fecharmos os olhos, quando essa vida passar, quando a cortina abrir, quando a gente vê o que é verdade, porque aqui é só um teatro, que é passageiro, quando a gente vê o reino eterno, quando a gente vê Jesus na nossa frente para o dia, eu tenho absoluta certeza que nós vamos ajoelhar, dizer que Ele é o Senhor, adorar a Ele, com o espírito de dizer assim, nossa Deus, me falaram tanto e eu não acreditei. Nossa Senhor, estava na minha frente, eu não enxerguei. O Senhor realmente é Deus. Como não pude ver isso? E agora? Agora já era. E agora, Deus? Já era. Apartai-vos de mim, não te conheço. E aquele sentimento vai perpetuar no coração como um rasgo, como pior do que ele na cruz, como a dor que ele sentiu. Porque você vai se sentir excluído, você vai se sentir sem Deus, você vai ter entendido que realmente as pessoas tinham razão em falar que você não levava a sério o culto, que você não tinha amor por Jesus, que você era interesseiro. E você vai se sentir triste com isso. Em contrapartida, tem uma outra situação daqueles que trabalham para o Senhor, daqueles que creem, daqueles que louvam, daqueles que estão aqui, que chegam mais cedo, que oram, que louvam, que o culto já começa na terça-feira na oração, quando a gente ora pelo culto, já começa, na verdade, na segunda, quando a gente ora pelos nossos familiares, aqueles que se empenham, aqueles que querem fazer a obra. Eu tenho absoluta certeza que quando eles encontrarem Jesus, eles vão se dobrar o joelho e vão falar assim, Jesus, fiz pouco. Podia ter feito mais. Deixa eu voltar, Jesus. Devia ter sofrido mais, devia ter apanhado mais, eu devia ter sofrido bem mais pelo Senhor. Deus, eu te amo, deixa eu voltar. Fiz pouco. Fiz muito pouco. E isso revigorou no meu ser nesse mês que eu estava pensando. O que eu tenho feito para Jesus? Qual vai ser a minha situação quando encontrar Jesus? Será que eu vou ter sido o que eu fiz pouco? Ou será que eu vou ter sido aquele que não enxergou, aquele que tem aquele sentimento que a verdade estava na cara, mas não quis enxergar? Aquele que quis apurrinhar a vida dos pastores, aquele que quis dizer que o pastor é essa educação, aquele que não quis se adaptar à visão da igreja, aquele que não quis procurar servir ao Senhor. Não sei. Só o tempo dirá, mas o que eu sei é que a decisão está à porta e Jesus está que bate. E devemos abrir, devemos decidir amar a Jesus. O meu terceiro ponto é o sol e a lua escurecerão. A gente tem impressão, alguns, né? Tem impressão na infantilidade cristã que Jesus vai estar lá com a palma da mão assim, dizendo assim, corta aqui. Não sou mais seu amigo, corta aqui. E tenho certeza que alguns vão virar e falar assim, preciso de Deus mesmo. Eu criei minha casa, eu criei meus filhos. Eu tive emprego, fui eu que fui lá, chão a chão, fazer entrevista. Tenho certeza. As pessoas que acham que o grande e terrível dia vai ser esse. Mas a grande verdade, irmãos, é que quando encerrar o tempo, quando tiver o já era, você vai procurar alguém para se arrepender, você vai procurar Deus para orar e Ele não vai estar lá. E você vai perceber que a força dos seus braços não te deu absolutamente nada. Que tudo foi Jesus, do começo ao fim. Porque a gente acha que Jesus é o cara bonzinho que não vai deixar a gente sofrer. Então todo sofrimento que a gente atribui a outras coisas. Mas não, irmãos, o mundo terá as aflições. Mas eu sou Deus, estarei contigo, não é assim que diz a Bíblia? E por que a gente acha que a gente tem que ter uma vida para viver o melhor dessa terra? Nós temos que viver o melhor dessa terra. Aonde, irmãos? Nós temos que viver Jesus. Temos que ser perseguidos, temos que ser ofendidos, temos que correr atrás dele, temos que falar da palavra dele, temos que dizer que Deus é Deus, mostrar através da nossa vida, do nosso exemplo, que Ele é o Senhor. Aonde que nós temos que viver o melhor dessa terra? Aonde? Se o nosso reino é nos céus. Irmãos, desculpe, mas vocês estão esperando ficar ricos, vocês estão no lugar errado. Não é aqui. Aqui vocês vão sofrer.
A única certeza que eu dou a vocês é que Deus vai estar com vocês e que o sofrimento vai se tornar alegria. E que no grande e terrível dia você vai louvar ao Senhor e falar: Deus, queria ter sofrido mais, porque foi pouco, de tão glorioso que o Senhor é. Mas eu respeito. Você que quer ser bodybuilder, você que quer ser rico, eu respeito. Eu só te digo que o mundo não funciona assim. Deus não te trouxe, não te chamou para que fosse feito isso. Deus te trouxe para que você tivesse amor à obra. O mesmo amor que você tem no serviço, o mesmo amor que você tem pelos seus filhos, o mesmo amor que você tem na sua vida. E não se engane, gente. Todo mundo tem um espinho na carne. Todos, sem exceção. Todos têm um espinho na carne. Pode ser diferente, pode ser outro tipo de espinho, mas dói do mesmo jeito. Tem que enfrentar ele diariamente do mesmo jeito. Essa decisão não é um caminho que você vai abandonar e vai seguir o único caminho e pronto, acabou. Não, a decisão é diária. Todos os dias é isso. Todos os dias é lutar com o seu próprio espinho na carne e dizer: Deus, eu te amo, estou aqui. E não duvide, até o pastor tem espinho na carne. Ele tem os seus espinhos, ele tem as suas barreiras para vencer diariamente. Você não é exclusivo nisso. A vida não é difícil só para você, a vida é difícil para todo mundo. Não acho que quem tenha dinheiro tem uma vida mais fácil. Errado, talvez ele esteja a caminho do inferno. E você está aí querendo a vida dele. Queira a vida de Jesus, queira a vida de ser perseguido, queira a vida de pregar para as pessoas, queira a vida de ser exemplo no seu serviço, queira a vida de alguém chegar e falar assim: nossa, você é usado por Deus, hein? Nossa, eu vejo Deus na sua vida. Como eu vejo Deus na sua vida? Seja essa pessoa fora daqui. Não essa pessoa que vem para cá para contar o tempo porque a esposa pediu para vir, ou porque tinha que ter algum contrato, ou porque Deus é poderoso e não quer ir para o inferno e tem medo. Não, irmãos, ama Jesus. Amar Jesus torna mais fácil. Vir ao culto quando se ama Jesus é prazeroso, é a alegria. Você nem se incomoda se o louvor está bom ou ruim, se o som não presta, se o pregador é ruim, se ele vai gaguejar, você nem se importa. O importante é que Deus está aqui, a presença, a Shekinah dele, a glória dele está aqui. Esse é o importante. A gente não sabe, não importa o que vai acontecer. A gente está aqui com ele. E para finalizar, meu último ponto é que o Senhor será refúgio para o seu povo, no verso 16. Hoje, Deus é o nosso refúgio. Hoje, quando tudo está dando errado, você pode pedir a Ele. E o que eu estou tentando fazer você decidir essa noite é que você também o procure na alegria. Porque o noivo amado a gente procura em todos os momentos. O nosso chamado está aí. E nós temos protelado Ele. E eu, não mais do que ninguém sabe disso, a Suzana sabe. Faz tanto tempo que eu estou aqui, ela falava para subir para pregar, e eu falava: não, tá doido? Eu, pregando? Mas Jesus, quando chama, irmãos, ou a gente serve Ele ou não serve. Ou a gente ama Jesus, ou a nossa vida não progride. Ou a gente ama Jesus, ou a gente fica batendo cabeça lá no mundo. Ou a gente ama Jesus, ou tudo começa a dar errado, e até as coisas que dão certo, no final dá errado. Porque Jesus é o que é o nosso cerne, Jesus é o nosso caminho, é a verdade, é a vida. Jesus é o nosso noivo, é aquele que nos ama, que fez na cruz por nós, que sofreu dores terríveis, que foi crucificado, dor de cruz, para que nós pudéssemos estar aqui tranquilamente. E eu digo isso porque nós estamos num país onde não há perseguição, onde não há morte por causa de Jesus. E é muito mais difícil em tempos assim louvar a Deus. E eu digo com toda certeza, é na calmaria que é difícil de louvar a Deus, é na alegria que é difícil a gente lembrar de Deus. De repente, quando a gente está no vale, tudo é o Senhor. Deus me ajuda, Deus, pelo amor de Deus, me acolhe, Deus me levanta, Deus me assegura, me dá segurança, Deus, olha o meu filho que está indo para o inferno. Mas quando a gente está na alegria, quando os filhos estão aqui, a gente não louva ao Senhor. A gente esquece. Quando está tudo bem, parece que fica mais difícil louvar ao Senhor. Então que a decisão essa noite seja de que possamos parar de fazer Deus de noivo rico num casamento interesseiro. Que possamos ser um casamento onde nós vamos deliberadamente amar o nosso noivo. Vamos ter vontade, prazer de estar aqui. Vamos querer trabalhar na obra dele. Vamos querer estar aqui proativamente. Vamos querer estar aqui fazendo a abertura do culto quando não é nem um dia, não é Reginaldo? Não é nem um dia, mas eu quero fazer a abertura do culto. É isso. Eu amo Jesus. Quero estar com Ele. Não importa onde. Nem que seja no evento dos juniores até 1h da manhã. Cansado. Temos que estar aqui falando sobre o rei Josias para as crianças.
mas é adorar o Senhor. Amém? Vamos ficar de pé para orar? Deus, em nome de Jesus, Pai, te glorifico, Deus, porque o Senhor é Deus. Pai, te dou graças e te bendigo, Deus, porque o Senhor, Pai, foi fiel comigo, mesmo eu não sendo. Obrigado, Deus, por me chamar, por não desistir de mim. Obrigado, Deus, por me colocar no teu caminho, me apresentar a decisão que eu deveria tomar. Deus, me abençoa, Pai, para que eu permaneça nesse caminho. Não deixe que a minha fé ou a fé desse povo esmoreça. Se aparenta a eles, Deus, se aproxima mais deles, dê a graça a eles, Deus. Eu te bendigo, Deus, eu te imploro, Pai, porque a tua graça nos basta, Deus. E eu creio que o Senhor é Deus, Pai. Eu creio que o Senhor é soberano. E eu creio, Deus, que o Senhor nos ama de tal maneira, Deus, que deu seu Filho unigênito na cruz por nós. E nós te amamos, Deus, e queremos te adorar em espírito e verdade. Nos ensina, nos dê fé. Quebra esse guilhão, Deus, do pecado, Pai. Que esses nossos pecados se extinguam, Deus. Deixam de existir. Dai-nos força para vencer eles, Deus. Dai-nos força, Deus. Seja conosco, Pai. Em nome de Jesus, amém. Ministério de Louvor.